Oi, gente! Finalmente chegamos ao último dos vídeos que pretende, junto com vocês, analisar as propostas para a saúde pública que constam dos planos de governo das chapas que estão concorrendo à presidência da República nessas eleições de 2022. Se vocês se lembrarem, quando a gente começou, a gente determinou algumas coisas, que seriam sobre os 4 primeiros colocados nas pesquisas, que a gente começaria do 4º ao 1º lugar numa ordem de popularidade e que todas as avaliações se baseariam naquele material que está disponível no site do TSE, que é um material público, gratuito e que, por conta disso, coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, a gente começou, o primeiro vídeo foi chapa de Simone Tebet e Mara Gabrilli, no segundo vídeo foi Ciro Gomes e Ana Paula Matos, o terceiro vídeo foi Jair Bolsonaro e o quarto vídeo é Luiz Inácio Lula da Silva com seu vice Geraldo Alckmin. E para a gente começar esse vídeo sobre as propostas da chapa Lula e Alckmin, eu lembro a vocês que Geraldo Alckmin é médico. Portanto, a gente lê esse plano de governo, essas propostas para a saúde pública, com uma expectativa diferenciada, tá certo? Porque tem um médico por ali. Então, vamos ver exatamente o que eles falam nessas 9 propostas que constam nesse plano de governo. O plano se chama Reconstrução e Transformação do Brasil. E a primeira proposta que é colocada ali é sobre a demanda reprimida no SUS. A gente falou isso em praticamente todos os outros vídeos, à exceção do último, como é reconhecida a ideia de que o SUS não está tendo condição de atender aquilo que já aparece para ele normalmente e que com a pandemia isso cresceu muito. Então, o que diz o plano é o seguinte: é urgente dar condições ao SUS para retomar o atendimento às demandas que foram represadas durante a pandemia, atender as pessoas com sequelas da Covid-19 e retomar o reconhecido Programa Nacional de Vacinação. São declarações muito pertinentes, é mesmo preciso fazer isso tudo, só não se diz como que vai fazer isso tudo. Então, como é que vai retomar o atendimento às demandas? Isso vai ser através de parcerias público-privadas, isso vai ser aumentando a escala de trabalho, isso vai ser descentralizando o serviço? Não fala, mas fala em atender pessoas com sequelas de Covid, o que é muito importante, e sobre a retomada do PNI. Mas falta uma clareza em como isso vai ser feito. Segunda proposta fala sobre o fortalecimento do SUS, também uma questão reconhecida por praticamente todos os candidatos, que diz o seguinte: fortalecimento do SUS público e universal, o aprimoramento da sua gestão, a valorização e formação de profissionais de saúde, a retomada de políticas como mais médicos de farmácia popular, bem como a reconstrução e fomento ao complexo econômico e industrial da saúde. Essa proposta, ela é interessante porque fala sobre a manutenção do SUS como um serviço público e universal. Existe muita discussão em bastidores sobre como é que o SUS vai conseguir dar conta de tudo que ele precisa dar conta, se as características pétreas dele deveriam ser mudadas de alguma forma. E aqui, então, ele garante um SUS público e universal, fala sobre aprimoramento de gestão, a gente já conversou sobre isso, é muito importante. Não adianta só dar dinheiro ao SUS, é preciso gastar esse dinheiro com sabedoria, com assertividade. Fala sobre valorização e formação de profissionais de saúde, não fala só sobre médicos, o que também é importantíssimo. Retomada de políticas como mais médico e farmácia popular, reconstrução e fomento ao complexo econômico e industrial da saúde. Quer dizer, fala sobre alguns pontos, porque fortalecer o SUS significa fazer muito mais do que isso, mas pelo menos menciona alguns desses pontos e traz uma visão de como é que essa chapa pretenderia conduzir a saúde pública nesse quesito. Falta dizer como vai fazer alguma dessas coisas, né? Como, por exemplo, aprimorar gestão significa o quê? Valorizar e formar profissionais de saúde, como que isso vai acontecer? Uma vez que a gente viu em outras épocas essa formação sendo popularizada, o que é importante, mas sem garantir a sua qualidade, o que é um problema. Então, precisava saber um pouco mais disso daí. Terceira política, fala sobre drogas, um tópico específico, separado, que diz assim: uma nova política sobre drogas, intersetorial e focada na redução de riscos, na prevenção, tratamento e assistência ao usuário. Essa política ela é bastante pertinente porque fala sobre
O foco do usuário não fala sobre criminalização exclusivamente do processo como um todo. A criminalização não é um problema de saúde pública, é um problema de segurança, é uma outra história, uma outra faceta. Mas é muito importante fazer movimentos de prevenção, tratamento e assistência ao usuário a drogas, né? Aquela pessoa que está usando drogas. Principalmente dentro do serviço público, onde a gente não vê isso acontecer, ou quando vê com muito pouca presença. Se você tem alguém que é viciado em drogas hoje, tem essa dificuldade, tem esse problema, conseguir um tratamento público para essa pessoa é uma odisseia, é quase que uma missão impossível. Então, ter isso como uma política estabelecida de luta contra esse problema é muito importante. Entretanto, também não fala exatamente como isso vai acontecer, só deixa essa ideia, embora a ideia seja muito boa, só deixa essa ideia no ar, mas não diz como que pretende colocar isso em prática. Quarta proposta é sobre mulheres, que diz o seguinte: com políticas de saúde integral, vamos fortalecer no SUS as condições para que todas as mulheres tenham acesso à prevenção de doenças e que sejam atendidas segundo as particularidades de cada fase das suas vidas. Vocês me viram aqui fazer críticas a outros planos que falam sobre saúde feminina quase que sendo sinônimos de saúde da gestante. Saúde da gestante é uma coisa super importante, mas gestação é uma fase da vida da mulher. É preciso que a gente tenha políticas que falem sobre todas as nossas fases, que são bastante diferentes das fases do homem, por exemplo, e que têm necessidades muito específicas. Então, é muito interessante ver isso escrito, que serão todas as mulheres e em todas as fases da sua vida. De novo, é uma frase bonita, mas também não se aprofunda em como que isso se tornaria realidade, de onde sairia dinheiro para fazer isso e tudo mais. Próxima proposta fala sobre a população LGBTQIA+. Diz o seguinte, políticas que garantam o direito à saúde integral dessa população, a inclusão e permanência na educação, no mercado de trabalho e que reconheçam o direito das identidades de gênero e suas expressões. Essa política, como ela está colocada, essa proposta, ela é interessante porque ela mostra que garantir a saúde dessa população não é só uma questão de provisão de serviços, mas inclui lutar pela inclusão e permanência dessa população na educação, no mercado de trabalho e os seus direitos sociais. Isso tudo constitui saúde para a população de uma forma geral, mas principalmente para essas populações que enfrentam problemas como a população LGBTQIA+. Então, de novo, uma ideia boa, inclusiva, mas que não diz como que isso vai ser realizado. Próxima proposta fala de uma outra população também marginalizada nos seus direitos, que são as pessoas com deficiências, né? A população PCD. E aí fala assim, assegurar às pessoas com deficiência e suas famílias o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao esporte e à inserção no mundo do trabalho. Tem a mesma lógica da proposta anterior, no sentido que compreende que saúde para essas pessoas também não é só entender o que elas precisam em termos médicos, mas também garantir que socialmente elas estejam incluídas na educação, no mercado de trabalho e no esporte. E tem um detalhe que é interessante também, que fala não só das pessoas com deficiência, mas também fala das famílias que cuidam dessas pessoas com deficiência. São personagens importantíssimos na vida desses pacientes e precisam também ser incluídas nesses planos de acolhimento e de provisão e promoção de saúde para essa população. No entanto, mesma crítica, não fala como é que vai fazer isso, só dá uma ideia daquilo que direciona essa política. Próxima política, sétima, diz o seguinte, diz respeito às crianças. Cuidado por meio do combate à pobreza, a garantia de acesso integral às políticas públicas e do direito ao brincar, assegurando proteção, saúde, alimentação, educação e bem-estar para a primeira infância. Terão atenção especial,
as milhares de crianças e adolescentes em situação de orfandade decorrentes da Covid-19. Então vamos lá. Mais uma vez, é uma proposta que mostra, que compreende que saúde pública está ligada a muitas outras questões, muitos outros aspectos, para que a saúde de fato se desenvolva não só como a ausência de doença, mas a promoção de bem-estar e desenvolvimento desses indivíduos. Então, quando fala em criança e fala combate à pobreza, garantia de acesso às políticas públicas, direito a brincar, proteção, saúde, alimentação, educação e bem-estar para a primeira infância, que a gente sabe que determina muita coisa do que acontece depois na vida adulta, é uma proposta extremamente interessante. Tem um extra aí, um brilho no sentido de que cita, né, menciona um problema gravíssimo no mundo inteiro, incluindo aqui no Brasil, uma vez que a gente teve uma mortandade absurda de pessoas na pandemia, uma letalidade, uma quantidade de óbitos absolutamente descompensada e desnecessária. Muitas crianças e adolescentes de fato se tornaram órfãos nesse período e precisam de um olhar mais generoso do sistema público para que não sejam só desamparados do amor, porque esse amor, né, paternal ou maternal a gente não consegue substituir, mas que tenham o apoio para continuar desenvolvendo as suas características e se tornarem adultos saudáveis. Muito bom, muito legal, mas não fala como é que vai fazer isso. Próxima proposta é sobre o outro extremo de idade, são os idosos. Construir políticas que assegurem os direitos dos idosos com envelhecimento ativo, saudável e participativo, com a ampliação e fortalecimento dos serviços necessários por meio de uma rede de cuidados. Então, na questão dos idosos, eles não particularizam nenhuma doença específica, não falam sobre câncer, não falam sobre demência, falam sobre o envelhecimento, na verdade, ativo, saudável e participativo, que é o que a gente deseja para todo mundo. Fala em fazer isso por ampliar e fortalecer os serviços que as redes de cuidado devem ter, mas não dizem como vão fazer isso, nem em que pé a gente está, nem quais são os movimentos que eles pretendem para que isso aconteça. E a última política citada fala sobre os animais. É o único programa que fala sobre uma política específica para animais. E você aí pode achar que isso é uma besteira, mas não é. A política diz o seguinte, a proposta diz o seguinte: nosso compromisso com a afirmação de direitos é amplo e inclui a proteção e a garantia dos direitos dos animais por meio de campanhas educativas e apoio a iniciativas públicas e da sociedade que tenham eficácia no cuidado animal. O cuidado animal não é só um cuidado de generosidade e amor que todo mundo devia ter, né? Como você cuida dos animais na sua sociedade é um diagnóstico do desenvolvimento daquela sociedade. Uma sociedade que cuida mal dos animais que fazem parte daquele mundo, né, daquele grupo, é uma sociedade subdesenvolvida. Uma sociedade que cuida da saúde animal, entende a importância não só pelos seres sencientes que são, mas também o quanto que a saúde deles interfere na nossa saúde, vide essas antropozoonoses, né, a gente já falou sobre isso, doenças que passam entre animais e homens, quão é importante garantir que a saúde animal aconteça. Ele não cita aqui, mas a saúde planetária, né, como a gente cuida do clima, como a gente cuida do bem-estar dos animais, como a gente cuida dos biomas, como é que isso tudo faz diferença em como a gente vive nesse planeta. Isso não é citado aqui, mas é citada a saúde dos animais e essa é uma proposta diferenciada entre esses programas que a gente viu. Então isso é muito interessante, porém também não diz como que vai fazer essa história toda. Em resumo, essas são as propostas e o que a gente pensa como avaliação desse programa é o seguinte, ó, é um programa muito bem escrito no sentido de que você claramente percebe que é feito por gente com experiência em escrever essas coisas. Sabe o que escrever, tem uma visão abrangente do que precisa ser dito, e com isso traz tópicos que são específicos para a população, inclusive,
que tem uma tradição em votar nesses candidatos. Então fala sobre combate às drogas, incluindo menção à prevenção, tratamento e assistência ao usuário. Fala sobre direitos de saúde dos animais, que são fundamentais para que a gente tenha a nossa saúde, né, do humano. Fala sobre saúde da mulher em todas as fases da sua vida, assim como menciona a criança, a saúde da criança e do idoso fazendo parte de uma visão maior do que a saúde. Isso acontece também para a população LGBTQIA+. Então, nesse sentido, ele é bastante abrangente e interessante no seu cômputo geral. Entretanto, assim como outros programas, ele é extremamente vago em como vai fazer isso. A gente teve programas que foram um pouco mais específicos, embora ainda vagos, um pouco mais específicos sobre a execução dessas políticas. A gente teve esse programa, por exemplo, que é um programa que fala sobre as propostas, mas é muito vago sobre como colocá-las em prática, e a gente teve um programa que não tinha menor compromisso com a realidade. Um ponto negativo desse programa é que ele não fala em nenhum momento sobre o financiamento do SUS, que a gente sabe que é um problema e que precisa ser abordado imediatamente por quem ocupar essas cadeiras lá no Palácio do Planalto. Então, ele não fala sobre reversão do teto de gastos. Aliás, perdão, ele até fala, mas fala em outro trecho, não fala sobre o trecho na saúde, mas não menciona o financiamento do SUS. Também não fala sobre um assunto que deveria ser prioridade nesse programa de governo, uma vez que ele é feito, né, ou ele representa um médico que está nessa chapa, que é falar sobre a comunicação e a transparência em saúde, que a gente viu ser um problema gravíssimo durante a pandemia. Também não cita estratégias de fortalecimento da APS, né, da atenção primária à saúde, e também não aborda outros temas que foram parte de outros programas, e é por isso que a gente precisa ver todos os programas para a gente aproveitar coisas, né, e exigir coisas diferentes, não só aquilo que o candidato que você for votar prometeu, mas fazer o seu plano, aquilo que você acha que é mais interessante. Então, esse plano também não fala sobre regionalização da saúde e nem sobre como que pretende se relacionar dentro daquela ideia que a gente chama de tripartite, né? Quer dizer, o relacionamento com os governos estaduais e com os governos municipais. Fala pouco sobre essa interação. Então, esse é a avaliação sobre essa última chapa. Todos os vídeos estão disponíveis para vocês aí. Eu espero que sejam úteis para você entender melhor o seu candidato e, na eventualidade do seu candidato não ser eleito, o que você deve cobrar daquele que for. Tá bem? Beijo para vocês, meu povo. Lucidez. Só isso que a gente precisa. Até mais.